Olá, vamos começar o nosso treinamento de MRP. Nossa agenda se baseia em verificar o histórico do MRP e do MRP2, os conceitos de MRP, as diferenças entre ponto de encomenda e o MRP e os requisitos para a implantação do módulo DataSul. O MRP começou o processo para atender uma necessidade na Segunda Guerra Mundial. Existia todo um problema por abastecimento, seja de mantimentos, comida, remédios, a própria munição, roupas, calçados. Basicamente, com o volume de soldados, o pessoal tinha uma grande dificuldade em estabelecer as quantidades e o momento de reabastecer as tropas. Com isso, criaram algoritmos, fórmulas, regras, para que se pudesse fazer um cálculo entre o número de soldados e as necessidades básicas para o atendimento do fronte. Depois disso, essas mesmas ideias foram transformadas lá em 1960 com as criações aí dos computadores, maneiras mais rápidas de fazer esse atendimento, de calcular isso, e isso começou a ser integrado ao processo de manufatura. Lá em 70, tentaram melhorar e reestruturar esse processo de programação de materiais, de determinação do que precisa para conseguir fazer a produção ou atendimento da necessidade de demanda. Com isso, incluíram também os tempos de processamento e os tempos de cada produção, de cada operação. A partir daí se criou então o conceito de MRP, Material Requirement Planning, MRP2, Manufacturing Research Planning, para que a gente tenha então os conceitos ligados tanto com a programação de material quanto com a programação de recursos e equipamentos. Esse é o grande objetivo. A partir então dessa automação, desse processo computadorizado, ficou mais fácil criar elementos dentro dos conceitos de produção para que se consiga, através da BOM, através da nossa receita de bolo, através da nossa fórmula, entender quais são os ingredientes, quais são os componentes, quais são as matérias-primas necessárias para a produção de um item acabado, finish good, um item para venda. E, por consequência, os seus níveis inferiores, transformados em semi-acabados, item produced, manufaturado, montado, pintado, produzido, um item manufaturado. E entender as compras também, através das suas matérias-primas, através dos componentes comprados, através dos serviços externos realizados por fornecedores terceiros, outside service, que também chamamos de industrializado. Então, o MRP abrange todo esse cenário, criando necessidades de produção e de compra para todo o universo de materiais de uma área produtiva. Continuando, o MRP controla então todo o inventário e todo o processo produtivo, otimizando a gestão de forma a minimizar os custos da empresa, mantendo os níveis de materiais adequados e necessários para o processo produtivo. O sistema, então, possibilita calcular diversos tipos de materiais que são necessários no momento certo, providenciando exatamente as quantidades necessárias para que aquele processo possa ser executado. O MRP utiliza em vários inputs, sejam eles
os saldos de estoque, os pedidos de venda colocados em carteira, o EDI, que pode vir como um forecast do nosso cliente, as compras, seja por contrato ou sejam pedidos spots, os dois na verdade podem ser utilizados, assim como as ordens de produção que já estão em andamento, em produção. Além disso, temos também uma série de outros parâmetros que podem ser utilizados para que o MRP calcule quantidades de segurança, fatores de reposição, fatores de perda, para que se tenha uma quantidade mais próxima da real possível e que a partir daí se calcule exatamente a necessidade líquida do que se precise comprar ou produzir. Quais são as áreas então? Como eu falei, nós temos área de engenharia, nossa receitinha de bolo, nossa fórmula. Nós temos as áreas de compras, que tratam então como contrato, pedido de compra spot ou ainda ordens de compra ou solicitações de compra que ainda estão pendentes de eleger o seu fornecedor e fazer as suas devidas cotações. O estoque, seja ele interno ou seja ele externo, no caso de outside services, no caso de industrialização. CRP, controle de capacidades, para que a gente tenha então análise da capacidade por equipamento ou por máquina. E pessoas, lógico. EDI, então vem todo o forecast correspondente, seja ele just in time ou seja ele para uma programação maior, diária ou semanal, conforme a frequência que seja enviada os EDIs, assim como os pedidos, ou seja, pedido fechado, pedido spot também, que pode chegar para PA, pode chegar, né, para um finish good, que já não é mais de movimentação em série, né, que chamamos de PA, peças e acessórios, ok? Também o MPS, ou seja, um plano de forecast, que é um plano de produção, onde nós podemos atuar com esses dois conceitos. Forecast, puxada, ou seja, o cliente está pedindo para você, ou nós podemos trabalhar com MPS e com um conceito de plano de produção, onde pela nossa capacidade produtiva nós empurramos ao mercado. A gente lança ao mercado para que nossos vendedores e representantes façam as suas vendas e atinjam suas metas, suas cotas, através do que eu consigo produzir. Então são duas tratativas diferentes, uma puxada e outra empurrada. Ok? Muito bem. Conceitos então ligados ao MRP. Nosso principal objetivo, planejar as atividades necessárias para fabricar ou comprar itens que satisfaçam os requisitos do plano de produção. Ok? Do plano de vendas. Atividades: programação de material, programação de pessoas, programação de equipamentos ou máquinas e programação das instalações. Necessidades e recursos para que se consiga atingir o objetivo principal, que é atender o nosso cliente. Garantia de atendimento nos prazos de entrega, segurança e confiabilidade das informações, agilidade na execução do planejamento de acordo com as demandas de mercado. Esses são os benefícios de se usar o MRP. Deixar de usar planilhas, deixar de usar outros tipos de controle para utilizar o que o RP tem e a integração que o RP tem com todos esses módulos abrangentes. Entrando no conceito de fluxo, aqui nós temos um fluxo em que nós partimos dos pedidos de venda, carteira ou pedidos spot, para que a gente tenha então a visão do que a gente precisa atender para o nosso cliente. Compras e contratos, como eu falei, então pedidos spot, cotações, determinação de fornecedores ou contratos de compra, onde eu já tenho o fornecedor definido, já tenho o conceito de programação de entrega com uma determinada frequência, enviando o plano forecast para o fornecedor. Então estaremos estendendo o que seria o EDI forecast de um cliente
para a nossa cadeia de fornecedores também. Controle de produção, onde então nós temos aí todas as ordens de produção em andamento, todas as criadas, sejam elas já iniciadas ou ainda em sequenciamento de produção. O estoque, como eu falei, os saldos, tanto do saldo interno, saldo de qualidade, saldo de recebimento, os saldos já produzidos e também os saldos em terceiros, quando nós temos o conceito então de outside services. Previsão de vendas, que pode ser EDI, planilha ou outra informação externa que possa também ser adicionada ao nosso plano. Após a análise desses 5 elementos, se tiver algum tipo de alteração, volta-se aos pedidos, volta-se aos detalhes aí do forecast, para que a gente tenha uma informação correta, fiel, para que o MRP consiga te dar uma informação real. Então, se tiver alguma coisa para alterar, se altera. Caso contrário, segue-se para o processo de criação do plano de produção e vendas. Está aqui até o código do programa no DataSul. Então, na criação do programa e plano de vendas, aqui criamos o cenário, que pode ser um cenário de simulação ou um cenário de geração efetiva, real, para que a gente consiga então ter a explosão das necessidades. O sistema também nos permite inserir algumas coisas manuais, ou uma importação customizada, ou ainda uma importação pela tela de XML, que existe também, HTML, que também existe no sistema, nos permitindo então criar também um plano de produção, com item, quantidade e datas, conforme o atendimento necessário. A partir daí, vamos para o cálculo do MRP. O sistema então calcula todas as suas devidas necessidades, segue o Bill of Material, a nossa fórmula cadastrada na engenharia, e vai descendo nível a nível, verificando. Produto acabado, tem estoque, tem ordem de produção, tem ordem de produção. O que eu já tenho de estoque, que já tenho de ordem de produção, atende a demanda correspondente? Sim ou não? Se sim, não faz nada. Simplesmente atende alocando aquele material correspondente. Se não tem, verifica qual é a quantidade líquida e gera-se uma ordem de produção. Uma ordem do tipo planejada. E assim ele vai fazer, nível a nível, buscando todos os seus subníveis transformados até chegar ao processo de matéria-prima ou componentes comprados. Então, uma vez calculando MRP, seguindo essa linha, vamos para as análises de resultado. Ou seja, o que ele considerou, qual foi o estoque considerado, quais foram os parâmetros considerados, está se considerando política de segurança, estamos considerando algum tipo de dado como lote múltiplo, lote mínimo, alguma consideração fornecedor, lead time, enfim. Todas essas características que o MRP utiliza para que a gente avalie então quanto que líquido ele mandou comprar e quanto de líquido ele mandou produzir. Baseado nisso, calculamos também o CRP. Para quê? Para que a gente avalie se isso que está calculado e sugerido pelo MRP, se eu consigo produzir com os equipamentos, máquinas, recursos que eu tenho neste momento. Visualizando a necessidade de criar uma hora extra, comprar algum material terceiro, utilizar recursos de terceiro ou tomar a decisão de avisar o cliente que não se consegue atender naquele processo, naquele tempo, né, necessário e que vai ser prorrogada a entrega do material correspondente. Se existe uma possibilidade de modificar a capacidade, de alterar alguma situação, você pode voltar a alterar no plano e voltar a calcular de novo até chegar dentro de uma posição em que seja possível atender a entrega para o cliente. Se estiver tudo ok, confirma-se então o cálculo. Normalmente para os comprados com um horizonte maior, ou seja, de 3 a 6 meses de confirmação das parcelas de entregas dos fornecedores, e para os fabricados, para os manufaturados, esses itens podemos confirmar 2 semanas, 1 semana, porque nós estamos falando de algo firme, algo que nós vamos sequenciar, que nós vamos tratar lá na área produtiva. Então
O PCP vai verificar se existem os materiais correspondentes já entregues para que ele consiga produzir. Então o horizonte ele é um pouco mais curto, porque estamos falando de um prazo firme de produção. Então eu não preciso gerar ordens com um período maior do que 2 semanas. Também consigo fazer as análises das mensagens de exceção, verificando itens que estão críticos, que estão dentro do lead time do fornecedor, ou seja, atingiram um processo de entrega em que o fornecedor, pela parametrização executada, não consegue nos atender dentro do prazo, tendo que criar um pedido emergencial, spot ou utilização de itens alternativos. Também nas mensagens de exceção nos permite verificar quais são os itens, quais são os part numbers que estão com saldo de estoque, estão no cálculo do MRP, mas que não tem nenhuma demanda para eles, ou seja, estão lá disponíveis sem que ninguém os utilize. Então, há uma análise do PCP para saber se há alguma aplicação para esses itens ou se eles podem ser revendidos, enfim, tratados para que se possa utilizar sem a necessidade de uma nova compra. Terminando isso, a área de produção e compras confere o que recebe do MRP, as suas devidas parcelas e ordens geradas, fazem todo o processo de conferência, fazem o sequenciamento e liberam para o processo produtivo. Então este é o conceito básico de um processo dentro do fluxo de um MRP. Por hoje é só, nós vamos fazer a parte 2 depois, tratando dos conceitos do MRP. Obrigado!